Exercício 171, começando na página 46. Vamos pegar um pouco mais leve nessa última sessão. Quer dizer, vamos passar pelo exercício, mas grande parte disso a gente já viu nas outras sessões de Breakline. No final delas, quando a gente revisa as exportações. Então vamos relembrar um pouco disso e depois fazer algumas coisas novas, porque muitas vezes você quer. Sabe, você tem esse ortofoto, com uma resolução super alta que você criou, que, como você sabe, tem um tamanho muito grande. Então, uma das coisas que vamos abordar hoje, que ainda não cobrimos nesta conferência, é como tornar isso mais gerenciável. Como podemos reduzir isso para um tamanho que seja utilizável em alguns dos pacotes de CAD mais antigos ou menos potentes? E aí, no finalzinho, vamos falar sobre a exportação em Land XML. Acho que isso vai ser útil para muita gente. Como eu disse, vamos abrir o LP 360. Vamos clicar aqui no topo, na caixa de diálogo Adicionar arquivos. Clica na aba LAS aqui embaixo. Desculpa, no canto superior esquerdo. Clica no botão de mais e vá em frente. Adicione esses arquivos LAS. Na verdade, eles não vão ser arquivos LAS, mas sim arquivos LAS, que são arquivos LAS compactados. E vamos selecionar esses arquivos. Tem essa opçãozinha aqui no canto inferior direito. Altere isso para LAN. Selecione os arquivos e clique em ir abrir. Só repetindo o que eu disse nos últimos dias, você tem algumas opções avançadas aqui na caixa de importação, para ver o sistema de coordenadas, o tipo de arquivo, essas coisas. E então é só escolher as opções padrão. Você pode simplesmente definir isso como somente leitura. Toda a classificação que precisamos já foi feita. Então, apenas revisando como fazer a exportação com base em um projeto já processado. Claro, a classificação não está perfeita nesse conjunto de dados, mas aqui estamos só passando pelos conceitos. Então, você pode simplesmente abrir como somente leitura, sem problemas. E eu vou deixar ele fazer a piramidização LP Lives e clicar em OK. Isso pode levar só um minutinho. Se eu acabei indo um pouco rápido em alguma parte e alguém se perdeu, é só avisar. Pode ir em frente e abrir esses arquivos. Então, por gentileza, vamos aguardar só mais um pequeno instante, por favor. Funciona? Considerando todos os pontos que foram discutidos e analisando cuidadosamente cada detalhe da situação, eu acredito sinceramente que essa seja a resposta mais adequada e correta para o momento. Já está quase terminando aqui. E aí vamos adicionar mais alguns arquivos. Eu esqueci de adicionar alguns arquivos. Sem problemas. É bom para praticar mesmo. Você vê no canto inferior esquerdo, quando você adiciona, ele mostra uma atualização do que está acontecendo. Se você não estiver vendo ainda, o LP 360 parece que travou um pouco. Se você olhar no canto inferior esquerdo, muitas vezes aparece uma atualização. Agora ele está permitindo os arquivos. Pronto, os dados foram carregados. Vamos clicar de novo naquele diálogo de adicionar arquivos lá em cima. E dessa vez, vamos clicar na aba Raster, clicar no botãozinho de cruz verde, o botão de mais, e selecionar Orto. Só seleciona o orto maior, ele se chama apenas orto.tif. Na pasta orto dos arquivos que você extraiu, clique em abrir. Mesma coisa, se a gente rolar para a direita, eventualmente, se o orto tem informações WKT, que é o Well Known Text, você pode ver o sistema de coordenadas e alguns outros atributos do orto. Clique na aba Feature, à direita da aba Raster, lá em cima. E vamos só adicionar todos os elementos com que mexemos ontem. Então, isso é meio-fio, drenagem, muro. A gente pode ir lá e adicionar todos eles ao mesmo tempo. E ele vai colocar esses elementos em camadas separadas quando fizermos a importação. Então é isso. Acho que aqui está tudo certo para seguir. Vou clicar em OK. Então, tudo deve estar lá dentro. E repare que eu realmente não falei sobre isso nos últimos dias. Mas se você usa o LP 360, isso é meio que assim. Estamos olhando para a tabela de conteúdos, vendo as diferentes camadas, as camadas de cima, como se estivéssemos olhando para um sanduíche de cima. E à medida que a gente, sabe, vai tirando as camadas, existem diferentes camadas desse sanduíche.
Então você pode clicar com o botão esquerdo e segurar qualquer camada, e você pode ajustar a posição dela nesse sanduíche, por assim dizer. Então eu vou mover a camada raster para cima das LAs e posso movê-la de volta para baixo. Só tô avisando que você pode brincar com isso. Outra coisa, meio que um easter egg que muita gente não conhece. Clique com o botão direito. Você pode acompanhar comigo se quiser. Mas clique com o botão direito na camada LAS, vai em transparência, tem uma opção de transparência. E a gente pode realmente ajustar a transparência da LAS com a ortofoto. Então, isso não necessariamente vai ajudar no exercício que estamos fazendo agora, mas eu só queria que vocês soubessem disso. É só uma ferramenta legal caso você esteja fazendo alguma classificação, talvez alguma fusão de dados e queira acompanhar os elementos. É útil para acompanhar onde está o LASE. Os dados estão em relação à ortofoto e talvez até um mapa base. Então vou clicar em OK aqui. Vamos adicionar uma camada AWMS. Vou fazer isso lá em cima. Clique em Google Hybrid. Os dados estão aparecendo direitinho. E vamos salvar o preset. Então vou lá no canto superior esquerdo. Vou clicar em salvar projeto. Assim como falamos ontem, se eu clicar nesses três pontinhos à direita, ele vai automaticamente me levar para o local de onde veio minha última exportação. Talvez eu queira colocar alguns níveis assim. De onde eu fiz? De onde vieram os dados originais? Então vou colocar isso na pasta onde meus dados iniciais. Os dados baixados estão localizados. E aí eu dou um nome para o projeto, como no exercício. Passo 7 da página 46, eu coloco exportações CAD, mas você pode chamar do jeito que quiser. E aí você pode ver que o sistema de referência espacial já está carregado. Ele pegou isso dos últimos dados quando importamos. E então eu clico em salvar projeto. Ele só está me perguntando se eu quero criar essa pasta e esse arquivo nesse local. E eu digo sim. Certo, então a primeira coisa que vamos fazer, e já fizemos isso nos últimos dias, é apenas exportar para o DER, o enforcement de breakcode. Então vamos dar uma olhada rápida nos dados e garantir que está tudo certo. Então eu vou lá no topo aqui, já que estou produzindo um DEM. Queremos ver como a superfície está. Então, vou clicar na opção à direita da exibição da legenda, para mudar de exibição de pontos para superfície 10 e algumas opções diferentes aqui. Clique em superfície 10. E então vou mudar o filtro para sistema de solo. Então vamos apenas olhar e ver como a classificação foi feita para podermos verificar. Ok, isso está certo? Antes de fazermos a exportação, e pode fazer algo tão simples quanto ir para a visualização do mapa no topo, clicar em exibir em 3D aqui, e então apenas olhar para as nossas diferentes áreas de breakline. Só para ter certeza, ok, isso está aparecendo do jeito que a gente quer? Então lembra ontem quando estávamos fazendo as breaklines e no dia anterior? Se eu fizer meio que um easter egg aqui, apertar Ctrl e clicar com o botão esquerdo no botão de Break Line. A gente pode ir em frente e forçar as break lines. Vou ativar todas elas. Hoje também vou ativar a topologia em tempo real. Modificar classes. A gente já falou sobre isso. A classificação já está feita. É a classe 20. Ignorar o solo. Clique em OK e aí pode ativar essa break line. Vamos só ver como fica. Claro, você precisa ajustar os dados para ver qual é o resultado. E aí eu estou segurando o botão esquerdo do mouse, movendo para frente e para trás. Posso dar zoom in e out segurando o botão direito do mouse na visualização 3D. Posso girar e com os dois botões do mouse pressionados ao mesmo tempo na visualização 3D, posso mover a tela. Então eu só estou dando uma olhada rápida, só para ver, ok, essa breakline está do jeito que eu quero antes de exportar. Posso até desligar os dados clicando nessa legenda e só garantir que não tem nenhum erro grosseiro no meu. Naquele shapefile que a gente produziu. E aí podemos fazer isso nos outros dois locais também. Vou só fazer isso rapidinho. Vou lá e desligo a visualização de perfil. E aí vou dar um zoom na nossa parede aqui embaixo. Fazer a mesma coisa, só conferindo um pouco, só para garantir. Dando uma checada aqui, só uma análise rápida para garantir que antes de eu gastar tempo produzindo meu DEM, DPM, que os dados não estão estranhos. E só garantindo que as brick lines estão sendo aplicadas do jeito que a gente quer. Vamos dar uma olhada nesse canal de drenagem mais uma vez.
só para garantir que não tem nenhum problema grave. Vamos ligar e desligar a Brickline. Para mim, parece tudo certo. Claro, ainda não fiz isso, mas você pode alternar da visualização de elevação para de classificação e só garantir que está do jeito que você quer. Beleza, então vamos em frente e exportar esses dados. Só o DEM com as breaklines aplicadas. Então, clica em Projeto no canto superior esquerdo. Isso é meio que, como eu disse, só uma repetição do que fizemos nos últimos dias, mas acho bom praticar. Tem um tipo de exportação lá no Export Wizard aqui em cima. De novo na aba Projeto e clica em Superfície no menu suspenso. Muitas vezes, tipo, a gente tem exportado GeoTIFFs nos últimos dias, mas tem várias outras opções aqui. O motivo pelo qual normalmente usamos GeoTIFF é porque, assim, a maioria das pessoas quer esse formato, simplesmente porque é o que elas precisam. Mas daqui a pouco vamos fazer de novo o que fizemos nos últimos dias. Depois que criarmos o NDE, se ele estiver em formato GeoTIFF, podemos usar a função DEM2LAS. Assim, podemos criar uma camada LAS baseada nesse MDE em grade e teremos um conjunto de dados LAS em grade. Então, esse é outro motivo pelo qual escolhemos essa opção. Como você vê, o comprimento da aresta da célula, vamos deixar isso bem pequeno. Na verdade, vamos deixar ainda um pouco menor do que o que eu coloquei no passo 2 da página 47. Vamos usar 20 centímetros em vez de. Acho que nos exercícios eu pedi para usar 1/3 de metro, mas vamos usar a 20 centímetros. Os conjuntos de dados aqui estão em metros. Filtro de pontos de entrada no canto superior direito. Clica ali e selecione o sistema Ground. Pode clicar em OK. E agora vamos ativar manualmente a imposição das linhas de quebra de forma imediata. Todas as linhas de quebra, modificar classes, mesma classe 20. O que é a opção Out Areas? A opção Out Areas. Ótima pergunta. Então, você não precisa acompanhar agora. Eu só vou criar rapidamente uma área de exclusão para mostrar como fica. Então, vamos ver. Pense assim: basicamente, você quer que haja um vazio nos seus dados. Sabe, você não quer que aquilo seja representado no conjunto de dados ou no MD. Basicamente, ele só vai deixar aquilo de fora. Então, só estou tentando pensar em um bom exemplo. Quer dizer, muitas vezes as áreas de exclusão ficam na borda do seu projeto. Ou, sabe, pode ser que você queira deixar um corpo d'água de fora. Então, basicamente, normalmente as áreas de exclusão são polígonos que você está deixando de fora. E não seriam pontos ou como estamos usando linhas de quebra neste cenário. São, sabe, polilinhas e áreas de exclusão. Tem a ver com, sabe, como você digitaliza o polígono. Então, uma área de exclusão pode ser tão simples quanto você desenhar um limite e desenhá-lo no sentido anti-horário. E você está dizendo, essa é a área de exclusor. Então está excluindo tudo fora daquele polígono, esse tipo de coisa. Então, deixa eu voltar para o assistente de exportação. Tudo bem, beleza. Então, permita-me configurar isso de novo, rapidamente. Então, me avisem se eu estiver perdendo o main. Essa é uma sessão bem simples e tranquila hoje, então espero não estar sendo muito agitado aqui, fazendo as configurações de um jeito que vocês não consigam acompanhar. Filtro de ponto de entrada. Vamos escolher solo de louva. Beleza, acho que isso tá bom. Tipo de exportação de Altif. Próximo. E vamos só fazer o stand básico. Acho que foi isso que eu pedi no documento do exercício. Acho que faz sentido. Mas, é claro, você tem outras opções aqui para definir em qual área você está interessado em executar isso. Então eu vou clicar em próximo. Defina um local de saída. Clique nesta elipse aqui em cima e vamos escolher. Vou chamar isso de DEM. Esse é o nome do arquivo. Clique em salvar e então termine. Isso deve ser muito parecido com a exportação que fizemos ontem. Acho que usamos muita. Configuração mais esparsa para o tamanho do pixel do DEM que produzimos. Isso não deve demorar muito. Aguarde um minuto. Estamos trabalhando com um pouco mais de qualidade.
só para podermos ver como as linhas de quebra estão influenciando melhor o Partido Democrata. Isso provavelmente levará apenas um minuto. Talvez até cancele o meu, porque isso já tá demorando bastante. Não sei. Todos saíram? Parece que absolutamente todo mundo tá correndo desesperadamente por aqui agora. Tudo bem, eu compreendo perfeitamente a situação atual. Acredito sinceramente que este processo todo não deve demorar muito mais tempo para ser concluído. Fiz um terço de metro ontem à noite e não demorou nada. Isso levou bem mais tempo. Aguarde só TV isso. Então todo mundo tá correndo? Como tá o horário no museu? Seu o quê? Ah, tudo bem. Aguarde mais 1 ou 2 minutos e, se estiver demorando muito, podemos sempre cancelar e usar uma quantidade bem menor de dados. Só para você entender o conceito. Bem, em um ambiente mais espaço. Talvez eu a tenha estrangulado ali. Como você pode perceber, o tempo estimado é uma estimativa muito aproximada. Você pode ver que caiu apenas 7 segundos. Bem menos que 7 segundos. Aguarde apenas 1 minuto. Enquanto este processo específico estiver rodando e sendo executado em segundo plano, eu vou aproveitar o tempo para clicar cuidadosamente em cada uma das opções disponíveis no menu principal. Cancelar novos se. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que eu estava tentando manter tudo simples e rápido. Vou rodar isso de novo, em vez de apenas. Rodar direto, vou submeter para o gerenciador de tarefas e podemos acompanhar por lá. Vocês continuem rodando aí do jeito que tá. E aí, no canto superior esquerdo aqui, você vê essa bandeirinha e um botãozinho que parece um balão de diálogo. A gente pode acompanhar por ali. E ali está a exportação. E ele nos informa. Se eu rolar para a direita, ele vai mostrar quanto tempo está rodando, ou seja, a duração. Então eu sei que vai levar alguns minutos para rodar. Tá usando a mesma quantidade de sourcing obrigatório? Sim, tá sim. Então, enquanto isso está rodando, eu poderia até começar outra exportação. Pode ir em frente e colocar isso na fila. Então, a próxima exportação é para fazer um. Vamos dar uma olhada com calma. Eu acho que eu tinha deixado configurado para funcionar exatamente dessa maneira. Ah, eu só mencionei que você também pode criar um ASCII XYZ e a gente revisou isso ontem. Então, deixa eu falar sobre isso por um instante. Você sabe, você pode escolher um raster ASCII aqui, ou. E isso teria que ser no Endpoint Cloud para. Vai em pontos aqui em cima, no topo. Selecione o formato de exportação ASCII XYZ. E você tem algumas opções adicionais aí, mas precisaria fazer isso depois de ter reduzido a quantidade de dados. Basta me avisar.
Quando todos terminarem. Você tem cerca de 5 minutos restantes. Qual é o tempo? Cerca de 5 minutos. Cerca de 5 minutos. Ok. Por favor, deixa eu só dar uma confirmada no meu emprego um instantinho. Sim, com certeza. Eu confirmo plenamente que essa informação está correta e de acordo com o esperado. Vamos nessa, pessoal. Eu só não quero que vocês fiquem aí de braços cruzados enquanto eu faço a mesma coisa. O que você pode fazer na sua janela de diálogo é cancelar. Então, vou cancelar trabalho. Assim já resolvo isso e posso até deletar, remover, tirar da minha lista, se eu quiser. Então, se você quiser ir para o assistente de exportação e ele ainda estiver rodando, clique em cancelar. E vamos mudar o comprimento da célula para 1 metro, só para economizar tempo aqui. Faça isso rapidinho e depois faça a mesma exportação. E se quiser, pode submeter sua candidatura a John Manchin, ou como eu tenho feito desta vez. Assim você pode acompanhar. Ela ficou muito, muito, muito mais rápida. E isso lhe dará um progresso também. Um pequeno percentual de progresso. Tá rodando mais rápido? Você o converte em um medidor. Quanto tempo dura? 6 minutos. 6 minutos, tudo bem. Josh, todo mundo tá concorrendo no gerenciador de empregos agora. Você tentou isso? Ok. Bom, vamos treinar mais um pouco a memória muscular aqui. Vamos clicar em cancelar de novo. Diga assim. E você deve ver que leva um segundo. Só espera um momento. E deve aparecer trabalho cancelado. Agora, se quiser excluir esse trabalho, pode, mas não precisa. Vamos fazer isso mais uma vez. Mas desta vez, vamos fazer só um subconjunto. Então, como fizemos ontem, desenhe a janela e o mapa. Vamos fazer isso. Então, volte novamente. Vá para exportar, assistente. Isso foi muito mais rápido ontem à noite. Desculpa, pessoal, quando eu estava praticando isso em casa. Vamos usar um comprimento de aresta de célula de 1 metro para economizar tempo. E no passo 2, use desenhar, janela e mapa. Clica no botão da ferramenta de desenho. Vou clicar com o botão esquerdo e segurar. Vou só desenhar sobre a nossa pequena parede aqui. Clique e avançar. E então vou executar isso mais uma vez. E deveria ser muito, muito mais rápido. Lá estamos nós. E, claro, você sempre pode fazer uma análise mais detalhada por mensagem direta ou uma exportação detalhada. Você só precisa esperar, obviamente, dependendo dos recursos da sua máquina. Ok? Certo, então se você está fazendo isso no gerenciador de tarefas, todos estão fazendo isso no gerenciador de tarefas, me avise quando o seu estiver pronto. O seu também já está pronto? Ok. Depois disso, basta clicar em concluir trabalho.
Diga que sim, e você deverá ver o local adicionado ao mapa. Vou fechar o gerenciador de tarefas e pronto. Claro, provavelmente é bem mais esparso do que deveria ser. Só para mostrar a linha de quebra, mas dá para ver onde ela foi aplicada. Então vamos em frente e fazer a próxima sessão aqui, DM para las. Isso está na página 48. Então, clique na caixa de diálogo Adicionar arquivos no topo. Clique em Denka las. Clica no botão de mais e navegue até o DEM que você produziu. Clique em Abrir. Uma coisa que eu gosto de fazer, normalmente estamos criando isso apenas com base no solo, então classe de destino. Ele vai colocar todos os pontos que estamos criando em uma única classe. Então, se você não escolheu uma classe, ele vai colocar na classe 0, criando uma classificação excessiva. Eu vou selecionar solo porque sei que é de onde os dados vieram e clicar em OK. E ele vai criar pontos no. Vou dar um zoom e um pouco mais devagar do que fui nos últimos dias. Então ele está criando um ponto na borda. Não sei se você consegue ver isso, mas é o segundo. Aumente o tamanho dos pontos. Então ele está criando um ponto na borda de cada um. No canto de cada pixel, está criando um ponto de elevação. No último ponto, médias das células vizinhas ruins. Sim, sim, pixel, isso mesmo, correto. Isso mesmo. Na verdade, eu acho que não é assim. Acho que é o canto superior esquerdo. Então, seja qual for o valor do canto superior esquerdo, é esse o valor para aquele pixel. Então, esse valor de elevação vem deste aqui. O valor de elevação para este vem deste pixel, e assim por diante. Então, deve ser do canto superior esquerdo de cada pixel, se não me engano. É, realmente, eu acho que isso faz todo sentido. É, porque olha, isso bate exatamente com o que eu acabei de dizer. Então, se você olhar para os pixels na parte de baixo, não há pontos bem na parte de baixo. Isso é porque vem daquele valor do canto superior esquerdo. Isso mesmo. Demorei um pouco para lembrar disso. Vamos lá. E tratar os dados que fizemos de DEM para las. Vamos lá tratar os dados. E aqui é onde você faz o controle de qualidade, vendo se o DEM está mais ou menos do jeito que você queria. Mas também podemos fazer algumas coisas extras a partir disso. A gente fez isso nos 2 dias anteriores também. Então, se a gente for no Export Wizard lá em cima, com base nisso, é só definir sua camada LAS ativa para o EM to LAF. Com essa camada LAS em grade, podemos fazer uma exportação ASCII XYZ. Muita gente quer isso. Muitos clientes pedem. Ei, quero criar um arquivo XYZ com base nos meus dados, e quero que seja um DEND. Também pode ser uma nuvem de cotas. E essa é uma maneira muito boa de fazer isso. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que pedem isso. Então, o filtro de pontos de entrada, não precisamos mudar isso das nossas exportações anteriores para o solo, porque quando criamos esse arquivo, definimos a classe de destino como solo. Então deve estar tudo certo. Vou clicar em próximo. Dessa vez, vamos só usar a extensão básica. Extensão da camada LAS ativa. Não vamos desenhar uma área na visualização do Lapa e vou definir uma exportação. Vou chamar isso simplesmente de XYZ. Clicar em salvar. Concorde. Como você percebeu, selecionei enviar para o gerenciador de tarefas. Então agora está indo para lá. A grande vantagem de enviar para o gerenciador de tarefas, e em comparação com o jeito que estávamos fazendo nas últimas sessões, é que você pode fazer outras coisas enquanto o processo está rodando. Se você quiser continuar classificando, se quiser continuar fazendo outras coisas, trabalhando com seus dados, importando dados ou qualquer outra coisa no LP360, você pode continuar fazendo isso enquanto o processo está rodando no gerenciador de tarefas. Além disso, você pode colocar tarefas na fila. Então, por exemplo, se você precisasse fazer várias exportações, digamos estivesse exportando uma seção aqui e soubesse que precisava exportar outra seção. No mesmo conjunto de dados, você pode simplesmente colocar essas tarefas na fila. Então, vamos fingir por um segundo que isso ainda está sendo executado no gerenciador de tarefas. Eu poderia acessar o assistente de exportação novamente e iniciar outra coisa, e vai simplesmente entrar na fila.
no cargo de gerente. Isso pode ser útil para você dependendo do cenário. Então, o importante é que normalmente, quando aparece a mensagem de que está pronto e concluído, você precisa clicar em concluir tarefa no canto superior direito para finalizar. E, claro, quando eu fizer isso, nada vai acontecer no sumário. Nada vai acontecer na minha visualização porque eu fiz aquela exportação XYZ. Então eu só quero dar uma olhada rápida nisso. Lembra que eu te mostrei esse truque ontem? Vou clicar com o botão direito em uma camada no sumário, depois em abrir localização e explorar. E isso vai me levar direto para os dados do meu projeto. E eu vou subir até o nível onde eu consiga produzir isso. Então, esse é o nosso arquivo XYZ que geramos. Sei que algumas pessoas provavelmente ainda estão esperando que seus modelos de exportação sejam liberados. Todos já estão a par da situação. Ok. Então, uma das coisas que outras pessoas têm em comum quando trabalham com diferentes softwares CAD é muito limitada em relação aos tipos de imagens raster que você pode carregar, bem como o tamanho, formatação e outros aspectos semelhantes. Normalmente, se alguém estiver usando o Agisoft, nós criamos um termo, Metashape ou Pixcode. Normalmente, ao criar uma ortofoto grande, é necessário usar o formato BigTIFF para suportar os tamanhos de arquivo maiores das ortofotos. Muitas vezes, os pacotes CAD simplesmente não conseguem lidar com o formato BigTIFF para uma imagem GeoTIFF. Simplesmente não carrega. Ou, se você conseguir carregar a imagem, o desempenho é dolorosamente lento e basicamente fica inutilizável. Então, vou voltar para minha camada ladas normal. Vou desligar essas camadas DEM. Então, vou clicar com o botão esquerdo, segurar e mover essa camada raster para o topo. Então, nós vamos basicamente reduzir a qualidade. Temos essa ortofoto que eu passei para vocês. Ela está no formato BigTIFF. Ela foi produzida usando o Agisoft Metashape. Se eu clicar com o botão direito nela e for em abrir localização no Explorer, é um arquivo de aproximadamente 400 megabytes. Mesmo algo desse tamanho, alguns programas de CAD têm muita dificuldade, mesmo com arquivos desse porte. Então, uma das coisas que eu disponibilizei para este exercício, vá em Point Task no topo, vá para PCT Manager aqui no canto superior esquerdo e clique em Importar aqui no topo. E então navegue até a pasta PCT Groups nos dados do exercício. Depois, clique no grupo 2025 UC CAD Export. Clique em Abrir. Vou clicar em Favoritos aqui no topo. Clique nesse grupo de exportação e você deve ver do lado direito os PCTs que separamos para este exercício. Então, depois de carregar isso, me avisem se alguém tiver algum problema com isso. Depois de carregar isso, clique em Filtrar por, no canto superior esquerdo. E assim que clicarmos em grupo, vai aparecer um aviso, dizendo, olha, o PCT em que você está atualmente não está na lista filtrada de tarefas que você está selecionando. Mas tudo bem, a gente não se importa. É só um aviso, dizendo que você está mudando de algo que estava aberto antes. Então, não deixe isso te atrapalhar. E depois, clique em Ortho Convert. É isso que vamos votar. Ou Ortho Convert. Depois de selecionar isso, clique em Configurações ativas do PCT. Então, uma das coisas que temos aqui, eu estava mexendo nisso ontem à noite. O seu provavelmente vai estar configurado para algo como 60. A gente tem a opção de basicamente fazer uma compressão JPEG adicional nos dados para deixar o tamanho do arquivo bem menor. Mas a qualidade fica praticamente igual ao arquivo original. E também podemos atualizar as pirarias. E então, se você for importar isso para um software CAD, desmarque a opção Criar BigTIFF. Isso é importante. Então, basicamente, estamos convertendo de um arquivo BigTIFF para um arquivo no formato TIFF comum. Só lembre que, se você deixar essa opção desmarcada e o arquivo for muito grande, pode ser que não consiga gerar o arquivo. Existe uma limitação de tamanho para arquivos TIFF comuns. Então, tem que ser algo com um tamanho razoável. Quero dizer, se você sobrevoa 10.000 acres e tem uma ortofoto dessas com 50 gigabytes, esse método provavelmente não vai ser suficiente para você. Então, só fica atento a isso. Perceba que estamos aproveitando um teste PCT que não foi necessariamente feito para isso. Isso é o nosso Reproject Raster PCT, mas estou usando ele. Na verdade, não estou fazendo nenhum tipo de conversão de SRS, Sistema de Referência Espacial. Estou apenas usando isso para reduzir a qualidade da ortofoto. Então, selecione o raster de entrada.
Se o seu não estiver configurado para isso, se estiver configurado para outra coisa, precisamos especificar. Acho que por padrão está definido como Raster Layer 2, então clique naquele botão de reticências e selecione o raster correto, da camada que você carregou. O meu é o raster 1, o seu também deve ser. Beleza, então tudo deve estar configurado. Na pasta de saída, estou usando a opção Caminho do Projeto, mas se você clicar aqui, esse é o nosso gerenciador de I/O. Temos diferentes opções aqui, e basicamente tudo que eu fiz foi isso. Deixa eu te mostrar. Você pode clicar nesse caminho da pasta de saída e manipulá-lo como quiser. E essa é a opção de caminho do projeto. E aí, Lupopo? No canto superior direito, você tem o símbolo de maior que e menor que. Vou clicar ali e basicamente estou dizendo que vou colocar aqui. Então, vou clicar em Projeto, no canto superior esquerdo, clicar em Configurações, à direita. Estou dizendo que quero colocar aqui com base no caminho do projeto que está definido para o projeto. Talvez eu queira ser um pouco mais detalhista em como quero organizar isso. Então, eu poderia dar criar uma nova pasta, chamada Orthoretovide. E aí eu poderia colocar uma barra invertida e também definir o nome do arquivo. Mas na verdade não, você não conseguiria. Para essa opção específica, você está apenas selecionando a localização da pasta. Então talvez eu só tenha uma pasta ortho reduzida a definida. Vou fechar isso e também deixar configurado para adicionar o mapa. Então digamos que você realmente usou isso como uma reprojeção. Quando você for converter o SRS, certifique-se de deixar a opção Adicionar ao mapa desmarcada. O LP360 não faz reprojeção em tempo real. Então, agora eu estou em. Deixa eu ir para o meu projeto nas configurações corretas. No momento, eu estou em 93, 2011, State Plane, Alabama East, metros elipsoidais. Vamos supor que eu queira reprojetar isso para pés de levantamento dos Estados Unidos. Pés de levantamento e depois uma altura ortométrica. Se você fizer isso usando essa ferramenta, só lembre de novo de deixar a opção Adicionar ao mapa desmarcada. Se você adicionar ao mapa, os dados não vão aparecer corretamente, porque não fazemos reprojeção em tempo real. E vai parecer simplesmente que os dados estão deslocados para algum lugar estranho. Então, se você fizer isso, salve o projeto, crie um novo projeto e importe aquele arquivo reprojetado que você fez. E aí ele vai aparecer no lugar certo. Certo. Então vou desmarcar, converter SRS e vou clicar em OK aqui. As configurações estão do jeito que eu quero. Clique em tarefa de ponto no topo e execute pela camada ativa. Tudo certo. Clique em isso. Isso deve ser bem rápido. E eu acho, de novo, acho que o seu está configurado para 60 por padrão ou do jeito que eu configurei. Deve ir bem rápido. Então, primeiro ele cria a ortofoto inicial, e depois a segunda parte é fazer a piramidização do arquivo, gerando as visualizações em diferentes níveis para que possamos dar zoom in e out, e ele não se comporte de uma forma estranha. A performance fica um pouco mais fluida. O LBB6C tem alguma diretriz sobre configurações recomendadas de processamento para o Metashape, parte, Jure e ortofoto? Ah, com certeza. A gente tem um documento de ajuda para isso. Então, deixa eu acessar aqui. Essa é uma pergunta muito boa. Ele simplesmente perguntou se tínhamos alguma recomendação, especificamente sobre a opção de mapeamento ortográfico da Agisoft. Vou clicar em Suporte, no topo da página. Acesse a base de conhecimento. Basta clicar em Base de conhecimento. Opa, estou sem conexão com a internet. Isso ajudaria. E vamos digitar Metashape. Nesse momento, vamos então dizer Agisoft Metashape, de uma forma bem clara. Na verdade, a ferramenta específica é o Agisoft Orthomapping. Pronto, vamos usar o Agisoft Orthoapp. E então, enquanto usamos isso, analisamos as licenças necessárias. E nós fazemos uma análise um pouco mais aprofundada das configurações.
Com um pouco de informação aqui, sabe, com configurações básicas, você consegue obter uma ortofoto razoavelmente boa. E aí a gente vai para, sabe, se você quiser que a ortofoto fique um pouco mais limpa para certos tipos de elementos, tem um trabalho extra que você faz. Então seguimos em frente. É tipo, você faz isso inicialmente, e se quiser ir um pouco além, pode fazer isso também. Você pode fazer isso. E prédios, árvores, coisas diferentes assim podem ficar melhores. Se você usar algumas dessas opções adicionais. Além disso, existe um arquivo de configurações. Deixa eu ver. A opção superior aqui em cima tem uma opção adicional. A gente também entra nas configurações avançadas aqui nesses artigos, mas existe um arquivo msconfig adicional. Se você quiser ser realmente detalhista com algumas das configurações extras que estão disponíveis no Metashape e rodá-las pelo LP360, isso pode ajudar com o balanço de branco. Muitas vezes as pessoas vão voar uma missão e o sol está de um lado da aeronave. E aí, quando você está fazendo seus passes de linha de voo, o sol acaba ficando do outro lado da câmera, e então você percebe uma iluminação desigual. Então, isso pode, usando essas opções, calibração de cores, balanço de branco, algumas dessas outras opções, opções avançadas no arquivo de configurações do Metashape. Você pode realmente ajudar com esse tipo de problema. Sim, é isso aí. Sim, continue enviando perguntas caso tenham alguma. Ok. Então eu deveria ter simplesmente criado aquele arquivo raster. Deixe-me ver onde isso foi parar. Vou clicar em Projeto aqui no canto superior esquerdo. Adicionar arquivos. Deixar. Veja bem, aqui está minha pasta ortovidus. Eu clico em Abrir. Acho que eu tinha deixado a opção Adicionar ao mapa desmarcada. Então, vou clicar com o botão direito nesse Raster Layer 2 e ir em Abrir localização e explorar. Vai em Visualizar aqui no topo. Olha os detalhes. E basicamente cortamos o tamanho pela metade. Basicamente, cortamos o tamanho pela metade, ao mudar a taxa de compressão para 60%. E vamos lá. Vou só usar a rodinha do mouse e dar um zoom no ortofoto. Vamos ligar e desligar essas camadas. Assim você pode ver. Aqui está o ortofoto original. Vamos dar um zoom nesse pequeno círculo concêntrico. Aqui está o ortofoto original e aqui está o com 60%. Quero dizer, basicamente você quase não consegue perceber diferença. E basicamente cortamos o tamanho do arquivo pela metade. E você pode ir ainda um pouco além. Vamos aproveitar e brincar com isso enquanto estamos aqui, só para você ter uma ideia. Os ganhos vão diminuindo. Depois que você comprime até certo ponto, isso começa a afetar bastante a fidelidade dos dados. E dependendo da sua aplicação, pode até se tornar inutilizável. Mas digamos que você só queira um panorama mais afastado do local e não se importa tanto em dar zoom e olhar os pixels individuais. Você pode reduzir ainda mais. Então, vamos fazer um teste de ponto lá no topo. Clique novamente em configurações PCT ativas e vamos mudar para algo como 20. Vamos colocar o documento. Ainda estamos referenciando nossa camada raster original. Dessa vez vou mudar para adicionar o mato. Eu esqueci de configurar isso. Me avisem se eu estiver perdendo alguém. Tô clicando meio rápido por aqui. Então vou clicar em OK. E vamos rodar isso de novo e ver o que acontece com 20. Você sabe, toda vez que reduzimos esse valor, estamos escolhendo comprimir o arquivo ainda mais. Então, claro, acho que a configuração padrão está em 90. Então é não tão comprimido. Pode continuar. Eu pensei, eu sei que a gente importa isso, mas eu não. Essa é uma boa pergunta. Se você precisa disso, você já fez uma solicitação de recurso para isso? Ah, beleza. Vamos colocar isso no topo da lista. Então, sim. Então, deixe-me. Vou fazer uma pequena anotação sobre isso. Sim, essa é uma boa pergunta. Sim, estou familiarizado com o que você está falando. Sim, porque já temos algumas opções de importação, mas acho que não podemos exportar nada por lá. Sim, Sim. essa é uma boa pergunta. Certo, então essa camada raster produzida, eu
Eu simplesmente saí, cliquei, segurei e movi isso para o topo do sanduíche, por assim dizer. E vamos dar um zoom nisso e ver como a qualidade foi reduzida. Deixa-me comparar. Então, deixa eu ir para aquele círculo concêntrico de novo. Quer dizer, sinceramente, vamos só clicar por aqui. Você pode ver que não está com uma aparência tão boa. Mas, quero dizer, se eu estiver fazendo uma precisão manual, uma medição nisso ainda tenho bastante fidelidade para fazer isso. Vamos dar uma olhada rápida em um tabuleiro de xadrez também, só para ver como fica. Veja, se eu quisesse medir o centro disso, ainda estou tranquilo para fazer. E vamos clicar com o botão direito nessa camada raster 3, abrir o explorador de localização. Vamos ver. Eu reduzi basicamente mais ou menos pela metade de novo. Então, tá com menos de um quarto do tamanho dos dados iniciais com que começamos. Aquele arquivo de 400 megabytes eu reduzi para 70 megabytes e realmente mantive muita fidelidade ali. Então, acho que para a maioria dos usuários e aplicações, essa vai ser a configuração e o fluxo de trabalho padrão para reduzir a qualidade do Orto, para importar nos seus diferentes pacotes de card. A próxima parte disso é dividir o Orto em blocos e sendo totalmente transparente. Essa é uma operação realmente complicada, não só no nosso software, mas também nos outros pacotes de software. Uma das principais desvantagens de usar uma grade de shapefile para fazer isso é que normalmente você basicamente vai ver um pequeno espaço de pixels entre as imagens. Quando eu apresentei isso no ano passado, na versão do LP360 que tínhamos, consegui produzir isso sem nenhum espaço. Mas só nessa versão atual, estou vendo algum tipo de problema aqui. Então vocês vão ver esses espaços, mas mesmo assim vou revisar o fluxo de trabalho com vocês, mostrar como funciona. E então, em algum momento no futuro, isso vai ser resolvido. Então, se você realmente precisa desse recurso, é só mandar um e-mail para o suporte da geek.com e me avisar, ou me avisar diretamente. E eu vou garantir que você seja avisado quando isso for resolvido. Mas vamos seguir para o fluxo de trabalho de qualquer forma. Essa é uma versão experimental, então é por isso que estamos tendo esses problemas. Vamos dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada nos nossos PCTs ativos que temos para esse grupo. Clique em Orthogrid na opção do menu suspenso e selecione. Vamos clicar e olhar as configurações de PCT ativo. E estamos dizendo que vamos criar uma grade basicamente com tamanho de 100 metros. E vamos criar uma grade completa. E vamos clicar em recortar para o list data de entrada, só para alinhar com o lista. Então, se você tiver o orto e o list data ao mesmo tempo, você vai combinar melhor com o tamanho do seu orto. E aí é só clicar em Buy Active Layer lá em cima e clicar em Sim. E ele vai criar essa grade de arquivo para gente. Então, basicamente, estamos só criando uma grade shapefile baseada no nosso último conjunto de dados. E vamos a isso para recortar o nosso orto. Então isso vai levar só um segundinho. E avisem se tiverem alguma dúvida enquanto a gente vai avançando. Parte do motivo disso estar demorando um pouco é porque ele está analisando os dados LAS e tentando recortar com base neles. Se você tivesse desmarcado isso, seria praticamente instantâneo. Então só fiquem atentos a isso. Se você tiver um projeto realmente grande e já souber, tipo, não me importo de gastar um tempinho para recortar o mosaico que é criado nas bordas do projeto, então você pode pular essa etapa. É isso que estou falando. Vou clicar nas configurações do PCT ativo. Você pode escolher esse recorte. Você não precisa fazer isso junto comigo, mas eu só vou definir isso para, basicamente, criar um novo arquivo só para te mostrar a diferença. Vou rodar isso. É instantâneo. Então vamos ver a diferença. Então, veja, isso se torna mais importante. Quanto mais complexa a forma, mais, sei lá, mais irregular for o formato dos seus dados LAS. Mas, basicamente, fazendo isso instantaneamente, você pode ver que temos alguns mosaicos na borda que não combinam muito bem. E quando escolhemos aqueles dados LAS de entrada recortados, ele automaticamente cuidou disso pra gente. Mas digamos que você quisesse que isso fosse instantâneo e só quisesse remover manualmente esses mosaicos. Vou te mostrar como fazer isso rapidinho.
Clica na aba de edição de feições lá em cima. Clique no botão de seta Selecionar no canto superior esquerdo. Eu só vou selecionar esses mosaicos. Segure o Ctrl e você pode selecionar outro mosaico junto com os que já selecionou. Exclua essas feições. Salve as edições. E voltamos exatamente para onde estávamos quando estávamos esperando ele basicamente determinar onde fazer o mosaico. Então, na verdade, ele está sobrepondo as camadas e não apenas em algum lugar aleatório no terreno. Então, você deve ter sua grade. Agora vamos em frente e cortar a ortofoto com base nessa grade. Uma das coisas que eu tenho neste exercício é basicamente te mostrar como, sabe, nós criamos essa grade. Vou simplesmente ampliar a imagem. Se você quiser acompanhar o zoom comigo, basta aproximar a imagem até o ponto onde essa grade encontra o pixel do raster. Vou dar um zoom bem grande. Veja como está deslotado. Isso precisa estar perfeitamente alinhado com as bordas do pixel, para que não apareçam esses defeitos. Acho que eu estava com o modo Surface Z ativado. Foi um erro. Mas é só para você não ficar com aquelas bordas pretas de pixel quando cortar a ortofoto. Acabei me complicando aqui. Tô tendo uma dificuldade imensa e complicada para conseguir movimentar este objeto, mas. Só um segundo. Agora sim, finalmente consegui. Vou só apertar o desfazer de em cima. Você não precisa realmente fazer isso, só tô mostrando o que acontece. Mesmo se eu mover isso para o lugar certo, e digamos que eu fizesse isso para todos os blocos, ainda assim vai ficar com aquelas bordas de pixel por causa do problema que já comentei com vocês. Então, vamos rodar assim mesmo dessa vez, mas só lembrem que isso vai ser resolvido depois. Clique em Point Task lá em cima. Clica em Orthotiling se quiser acompanhar comigo. Clica em Active PCT Settings. E basicamente isso aqui só está rodando exatamente a mesma coisa que fizemos antes. Então, esse é aquele Convert Raster PCT. Mas basicamente estamos usando isso. Vamos rodar por camada de feição e aí podemos rodar nos blocos individuais. Meio que vamos fatiar esse orto. Então, pode rodar por camada de feição, clica em OK e depois roda também na grade orto. Clica em executar. Agora, como você vai ver, ele vai criar um monte de arquivos raster lá embaixo e eu vou te mostrar o que fazemos com isso. Todo mundo está rodando? Queria saber. Então vai levar só um minutinho. Ele está só passando por tudo e gerando um tile raster para cada um desses pontos que criamos. Você pode ver ele construindo na tabela de conteúdos. Beleza. Então, uma das coisas que vou fazer é reimportar tudo isso em uma única camada depois que terminar. Então, ele deve ter criado 17 imagens. Clique em OK. E agora, basicamente, vou desligar tudo. Vou selecionar a camada no topo, segura o Shift, selecione todas elas, todas as camadas. Aí você pode selecionar várias ao mesmo tempo e desligar tudo. Vou clicar com o botão esquerdo ao lado e ativar só uma dessas camadas para que você possa ver os tiles individuais que foram produzidos. E, na verdade, como eu estava dizendo antes, quando você está com um zoom afastado, digamos, só precisa ver o geral, até que fica bom. Repare como eu tenho um balanço de cores diferente em todo o processo. Vou dar um zoom e ali está aquele espaço de 1 pixel. Então, dependendo da sua aplicação, se você só está trazendo isso para o CAD para te ajudar, isso ainda é totalmente utilizável. Então, se você tem um orthofoto enorme, está trazendo isso para o CAD só para te ajudar a classificar seus dados ou para algum outro ponto de dados, ainda é totalmente utilizável. Veja como temos uma diferença no balanço de cores, no balanço de branco aqui entre os diferentes tiles. Então, vou selecionar todos os tiles no toque. Vamos fazer o seguinte: clica com o botão direito em um dos tiles, abra o local e explore. Agora vemos onde isso está localizado. Nas configurações ativas do PCT para a saída, eu defini para o caminho do projeto, pasta orto e a pasta tile, então deve estar lá. Mas com essa pasta aberta, vou apenas copiar esse local.
Só dá um Ctrl C na barra de tarefa superior. E então, eu vou agora remover cuidadosamente todos esses arquivos de rasters pendentes. Só mostrando como você pode. Isso é meio que outra, não diria um easter egg, mas sim uma dica de fluxo de trabalho. Se você quiser combinar vários arquivos em uma única camada, clique no diálogo Adicionar arquivos no topo. Clica na aba Raster no toco. Clique no botão de mais. E eu só vou dar um Ctrl V. Vou inserir aquele local onde estão todos esses arquivos de tile. E então selecione-os. Clique em Abrir. Agora eu posso reimportar e isso vai colocar todos eles na mesma camada. Eu sei que esses já estão em pirâmide, então posso desmarcar a opção de pirâmide e isso vai um pouco mais rápido. Clique em Abrir. E agora todos esses arquivos raster estão todos localizados em uma única camada. Se clicarmos na aba Arquivos Raster no canto inferior esquerdo, você pode ver todos eles carregados em uma única camada. E podemos fazer coisas como o que estávamos falando antes, ligar e desligar aqui para visualização. Eu só quero mostrar que isso é um truque muito legal. Se você receber um ortomosaico em blocos de outra pessoa e estiver vendo essa diferença no balanço de cores, eu vou clicar com o botão direito na camada Raster 4, onde trouxe todos esses arquivos, e em Propriedades, lá embaixo, e então desabilitar a opção Habilitar corte percentual linear. Desative isso e clique em OK para ver que ele equilibra toda a correção de cor do arquivo em blocos. Assim, você pode olhar até isso, tudo junto, desse jeito. Deixa eu dar um zoom aqui. Claro, lembre-se, ainda temos aquele espaço de pixel que eu mencionei, mas isso é só uma forma de você juntar os ortomosaicos para usar em diferentes softwares de CAD. Espero que todo mundo que estava tentando acompanhar tenha conseguido. E agora vamos para a nossa última parte aqui, uma exportação de e-mail do Linux. Então, esta é a parte D na página 51. Então, para começar, acho que ficamos hesitantes em adicionar esse formato como exportação por vários anos, justamente por causa das limitações dele. Mas, quero dizer, tantos clientes dependem totalmente desse formato. Eles precisam dessa exportação, mas você fica realmente muito limitado no tamanho que pode exportar antes das coisas começarem a dar errado. Então você não vai conseguir criar um land XML com um conjunto de dados realmente, sabe, super denso. Vou clicar no filtro Live View aqui no total. E então vou só dar uma olhada rápida nos dados. Só conferindo se isso ainda está rolando. Tenos? Sei lá, isso aqui já passou de 100 milhões. Pontos, talvez 150 milhões de pontos. Não tem como você criar um arquivo lent XML com todos esses pontos. Mesmo só com os pontos do solo, que é o que normalmente se faz. Não tem como você conseguir usar 50 milhões de pontos ali. Então, o que precisamos fazer primeiro é reduzir a densidade dos dados, para que possamos diminuir para uma quantidade adequada. Assim, conseguimos realmente criar um arquivo land.xml. Então, vou desligar uma camada master. Vamos olhar apenas para os dados AS. Eu clico na tarefa Point lá em cima, e você? No grupo PCT que eu te passei, clique na opção Ground Thinning e depois em Active PCT Settings. E basicamente estou escolhendo um tamanho de célula de 1 pé e estou basicamente fazendo a redução aqui é para 10 pontos por pé quadrado. Na minha classe de destino, neste caso, eu defini como withheld. Quer dizer, normalmente você usaria pontos-chave do modelo para isso, mas vou mudar para isso agora. Clique no OK. Clique em OK aqui. E vamos ver onde eu pedi para você rodar isso. Vamos rodar isso para o projeto. Então, meu conjunto de dados lá está como somente leitura. Então, se você vira isso, não entre em pânico. Clique em OK. Clique na aba LAS Files lá embaixo. Viu como todos os arquivos LAS têm esse pequeno ícone de cadeado vermelho neles? Se você der um clique duplo nisso, na verdade eu vou apenas clicar com o botão direito na camada aqui em cima e abrir todos os arquivos para leitura e escrita. Ele só está me avisando, olha, você está abrindo esses arquivos para leitura e escrita. Vai fazer alterações nos arquivos. Só tenha certeza de que está de acordo com isso. Clique em OK. Mas se você der um clique duplo nos blocos individuais ou nos arquivos individuais,
no botão de cadeado, você pode desbloqueá-los e bloqueá-los dessa forma. Além disso, tem esse ícone de cilindro à esquerda disso. Se você der um clique duplo nele, isso também ativa ou desativa esses arquivos individuais para exibição. Beleza, então vamos rodar isso pela camada ativa. Deve ser bem rápido. E depois que rodarmos isso, vamos dar uma olhada no Last Fall. Analista para ver quantos pontos havia e então quantos pontos foram colocados na flag de pontos-chave do modelo. Clique em OK. Vá para Projeto no canto superior esquerdo. Clique em Analistas de arquivo LAS aqui. Vou clicar com o botão esquerdo na linha, apertar Ctrl A e clicar em Escanear. E então vou rolar para a direita até chegar nas minhas diferentes classificações de linhas. E tem uma seção para flanks. E aqui estão meus pontos-chave do modelo. Então eu realmente reduzi bastante os dados em relação ao ponto de partida. Saiu de 50 milhões de pontos. Na verdade, saiu de bem mais do que isso. Deixe-me só conferir minha configuração de PCT aqui. Sim, eu inseri pontos e só. Então eu fui de 50 milhões de pontos para mais ou menos 10 milhões de pontos. Isso vai nos ajudar quando formos gerar aquele arquivo mel do Linux. Deixe-me ver aqui. Então vamos lá. O que vamos fazer, só para facilitar para a gente, é exportar um arquivo de subconjunto, só para garantir que a gente tenha pontos suficientes para não ter nenhum problema com essa exportação. Então, vá em Projeto lá em cima. Clique em Assistente de exportação. Selecione para Tipos de exportação, Pontos. E Formato de exportação, LAS. Pontos de entrada, Filtro, altere isso. Dê um duplo clique aqui na linha do solo. Clique em Conjunto de pontos-chave do modelo. Se eu estiver indo rápido demais para alguém, me avisem. Vou clicar em OK aqui. Certo, então isso está configurado. Então vou clicar em OK, apertar Próximo. E eu só vou desenhar. Vamos desenhar de novo, como temos feito. Vou fazer uma pequena janela de desenho. Vou desenhar um pouco. Seção por aqui ao redor. Aquele pequeno muro, aquela pequena plataforma de carga ali. Clique em Avançar. Na verdade, eu revidei. Sim, isso deve ser suficiente. Todas as configurações devem estar corretas. Então, basta selecionar um local para salvar o arquivo LAS. Vou chamar isso de último. Maquiagem, salvar o progresso e finalizar o trabalho. E configurei para enviar para o gerenciador de tarefas, então vai para lá. Deverá ser extremamente capra. É um pequeno subconjunto que estamos fazendo. Pronto, já terminou. Vou clicar em concluir tarefa. Sim. E eu devo ter meu pequeno subconjunto. Deixa eu ver onde exportei isso. Esqueci de clicar em inserir saídas nos mapas, mas posso facilmente navegar até esse local. Vou clicar no diálogo adicionar arquivos lá em cima. Pode ir e navegar até o local onde eu salvei. Você pode ver que acabei de criar um arquivo de 30 megabytes a partir de... Bom, esse conjunto de dados na verdade é muito, muito maior. Certo? Aqui está o nosso pequeno subconjunto. Então, no ano passado, quando fizemos isso, não tínhamos a capacidade de referenciar breaklines para Farrees, exportar arquivos XML do Linux. Então, vou clicar nisso agora. E deixa eu ativar minhas breaklines de parede para que você possa ver isso na área de exportação. Clique em Exportar XML do Linux na parte superior. Filtro de pontos de entrada. Não importa se estamos nos referindo a este arquivo, esta é a camada 2 que acabei de criar, porque já fizemos o afinamento. Mas digamos que você esteja usando como referência a sua nuvem de pontos original e já tenha feito o desbaste.
Você clicaria no filtro Pontos de Entrada e escolheria a sua classificação de terreno, talvez os pontos-chave do modelo que você definiu aqui. Então você faria algo assim. Eu já fiz tudo isso na exportação de arquivo que realizei, então vou clicar em Cancelar aqui. Então, realmente não preciso aplicar o filtro de pontos de entrada para isso. E agora vou ativar em posição de linha de quebra para aquela parede. Usar em posição de linha de quebra. Vou escolher a parede. E, sabe, normalmente, quando você executa isso, escolheria a sua classe de buffer aqui. Eu realmente não tenho uma classe de buffer. Eu não incluí isso. Você pode ver que não há dados ao redor da parede. Então não precisa escolher isso para este cenário. Mas uma coisa que precisamos escolher é usar em posição de linha de quebra. Clique na parede, clique em OK e então vamos definir o local de saída. Você pode definir um número máximo de pontos aqui. Quando você começa a passar de 1 milhão de pontos, as coisas começam a ficar bem lentas e você pode ter alguns problemas com o arquivo. Então, tenha isso em mente. O arquivo land.xml não aumenta muito de tamanho quando redimensionado. Então, vou escolher um nome de arquivo. Vou chamá-lo simplesmente de exportação land.xml. Clique em salvar e depois em aqui. E isto vai funcionar. Isso deve ser muito rápido, porque eu criei um pequeno subconjunto de dados aqui. Não, sofri um acidente. Qual versão você está usando? Ah, não tô vendo a opção de exportação Breadbond e continuo sem ver. Estou no 210. Posso ativar esse projeto de lei experimental para você após a sessão. Você pode entrar nisso, mas a versão mais recente que esses caras estão usando, eu acho, é a 202. Então, vou prosseguir e reabrir esse projeto. Ok, vamos fazer isso mais uma vez. Vou criar um subconjunto ainda menor, só para garantir que isso funcione, ok? Então vocês não precisam acompanhar isso. Vou fazer isso ainda menor, só para a gente não ter nenhum problema. E o formato realmente estoura se o arquivo for grande demais. Então você realmente precisa afinar bastante. E as quebras de linha ajudam muito na superfície que você está criando. Então vou fazer isso de novo. Vou criar a janela de desenho, vou deixá-la ainda menor. É algo que estamos analisando, talvez algo parecido com isso. Nós simplesmente o chamamos de MKP2. Salvar e finalizar. Isso vai acontecer muito rápido. Portanto, estou analisando uma área ainda menor aqui. Vamos repetir isso. Vamos ver. Então, vou verificar as configurações novamente e ativar a linha de freio. Vou ativar a opção Executar nas correções de topologia plana. Vou definir um local de saída. Basta chamar de LAN-XML Noise. Salvar. Tá tudo bem? Vamos ver se melhora. Ah, eu mencionei a camada 2 do LAIS, então provavelmente vai apresentar o mesmo problema. Não, produzido sem problemas. Assim que a exportação for concluída, o programa informará o número de pontos. Então, estamos lidando com essa área minúscula, minúscula mesmo, em um conjunto de dados bem limitado. Já estamos em 837 mil pontos. Então você realmente precisa dobrar isso bastante para baixo. Ainda mais do que eu já fiz em um cenário típico. E esse é o número de faces. Então, mesmo com esse conjunto de dados minúsculo, já estamos bem acima de 1 milhão de faces aqui. Então é bastante coisa. Isso cresce muito rápido. Então, no final deste exercício, eu falo sobre. Deixa eu ver aqui. Acho que acabei entrando em outro exercício. Me dá um segundo. Eu mencionei, então, na página 52, lá embaixo, eu citei o aplicativo Linux Small Viewer, só para mostrar como isso era feito. Alguns de vocês talvez já tenham algum software para importar um Linux ML e conferir isso. Mas, caso contrário, eu vou em frente. Acessar esse link. Isso.
Estou abrindo o navegador, carlsonland.xml viewer. Essa ali. Opa, abriu errado. E isso aqui ele só te leva para o landxml.org. É lá que você pode baixar o visualizador gratuito. Então eu vou abrir isso e olhar o land.xml que produzimos, aquele arquivo. Esse é só um visualizador gratuito que você pode usar. A gente vai em arquivo, carregar linuxml e vamos até o arquivo que eu produzi. Clica em abrir, viu? Isso já está lá. Daquele arquivo LAS bem pequenininho, que era realmente muito menor, a gente produziu um arquivo com mais de 160 megas. Clica em OK. E só o formato mesmo. Quero dizer, as pessoas confiam nele. É um formato útil para visualizar superfícies, mas dá para ver que o desempenho não é o mesmo do LAS Data, com certeza. Você pode ver como isso fica girando e girando, só tentando carregar esse arquivinho pequeno. Acho que consegui um resultado pá. Arquivo menor ontem. Então, para que vocês não fiquem esperando uma eternidade por essa prévia, aqui está. Tudo bem, vamos lá. Eu vou finalizar agora mesmo essa tarefa. Vá para todos. Voltar ao espectador. Carregar HTML. Este eu fiz ontem, acho que foi bem rápido. Vê se consigo carregar um arquivo para vocês darem uma olhada. Pronto, bem. Esse é outro arquivo. Este é o arquivo que eu fiz no ano passado. Então você pode olhar, deixe-me. Carregue outro. O segundo. Acho que estava brincando com isso. Este arquivo é bem menor. Agora vamos observar exatamente como isso vai ficar no final. Vamos tentar esse arquivo novamente. Vou tentar ser um pouco mais paciente. Vamos ver. Clique em abrir, ok? Salse Ung. Isso é o básico. A gente passou por como criar um modelo digital de elevação, referenciar as linhas de quebra, como podemos manipular as ortofotos para importar melhor isso para o software CAD. Tem mais alguma coisa que vocês querem ver ou tem dúvidas antes da gente... Sim. Então, na rodada 38, quais são as especificações que nós precisamos considerar agora? 8 pontos por metro. Ok, essa é uma ótima pergunta. Então, se você está tentando chegar a 8 pontos por metro quadrado, eu vou lá na tarefa de pontos, vou em configurações ativas de PCT para a tarefa de afilamento. Aí você define as unidades para pés, se for pés ou metros. Metros, então você colocaria as unidades em metros. Aqui em cima, tamanho da célula igual a 1, e aí coloca um 8 ali. E pronto. Então você pode verificar isso. Então, se você for em classificação, aqui em cima, encontrará uma espécie de ovo de Páscoa escondido. Outliers, selecionar. Seleciona o nosso. Camada LAS. Vou selecionar a camada de vidro 2 porque sei que já é um conjunto de dados fino. Clique em estimar densidade de pontas. É possível ter uma ideia da densidade de pontas. Veja bem, ainda estamos com 83 pontos por metro quadrado ali. Mas se rodássemos isso, digamos, vamos rodar isso nesse pequeno conjunto de dados rapidinho. Vamos definir a classe de destino. Isso realmente não se aplica, mas é sintético.
Vamos simplesmente escolher todos os pontos. Além disso, se você tiver medianas e aleatórios selecionados, como é? Pode escolher aleatório se quiser. Vou fazer isso. Não vou escolher mediana. Também não vou escolher mínimo, porque ele vai adicionar pelo menos um ponto, seja mínimo ou mediana, qualquer ponto que você escolher. Então, os outros serão aleatórios, mas vamos fazer algo aleatório. Clique em OK. E depois vamos executar nossa última camada também, que é uma pequena. Conjunto de dados. OK. E então voltarei à nossa aba de classificação, no topo. Clique em valores discrepantes, bons aliados, camada 2. Filtro de pontos de entrada. Vou filtrar por pontos sintéticos o que acabamos de fazer. Clique em OK. Clique em OK. E agora vamos estimar a densidade de pontos. Ah, parece que esse filtro não está funcionando, né? Eu deveria ter feito isso. A menos que eu esteja olhando para a coisa errada. Certo, vamos avançar mais um pouco aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos para exportar assistente. Vamos exportar com base nisso. Espera um segundo, deixa eu ver uma coisa. Vamos dar uma olhada. Acho que eu baguncei alguma coisa nas configurações. Não, era para estar certo. É, deve estar tudo certo. Mesmo assim, exportação rápida. Você rodou a configuração na chave MK? Não, acho que também estava na última camada. Era para estar, porque essa era a minha última camada ativa. Isso deveria ter certo. Então, uma das coisas que estou fazendo aqui é que dei um Ctrl A. E se você quiser definir uma flag para todos os pontos, eu só vou colocar como sintético aqui. Clique em OK. Próximo. Em seguida, vou fazer apenas a análise básica da extensão. Próximo. Basta exportar com base nisso, então vamos chamar de sintético. Salvar. Terminar. Talvez você tenha razão, talvez eu tenha escolhido a opção errada, mas independentemente disso, vamos ver. Vamos para classificação, valores atípicos. Aqui está meu sintético. Bem, espera um segundo. Eu realmente não sei dizer com certeza, mas acredito piamente que deveria ter sido exatamente assim. Com certeza. Ah, eu tinha definido uma taça. Foi aí que eu errei. Sim, sim. Então, vamos deixar configurado para metros. Dessa vez, eu posso até usar uma bandeira diferente. Vamos fazer isso. Vamos usar aquele conjunto de dados pequenos só para economizar tempo. É por isso. E vamos clicar em OK aqui. Vamos rodar o cara. Leiga vista. Então, vamos dar um duplo clique isso. No botãozinho de cadeado ali. Isso? Foi bem rápido. Vamos ver se isso funciona. Nosso. Era isso que ela estava escondendo, certo? Vê se isso resolve com ela. Nos aproximou. Mas eu já vi isso ser bastante preciso, então. Essa pode ser uma forma de você verificar se está tudo bem e entender qual é o sentido de estar na cidade. É só uma pequena surpresa, tipo um easter egg. Agradecer. Obrigado por mostrar isso. Sim. Mas supondo que você faça bem. Um arquivo XML de destino com um tamanho razoável. Veja, é apenas um formato inchado. Assim você poderá visualizar o que criou nesse visualizador.
Acabamos de dar uma olhada rápida em uma que eu fiz no ano passado com o XML de destino. Pessoal, alguma dúvida ou preocupação com qualquer coisa? Alguém tem alguma coisa? Tudo bem. Muito obrigado por comparecer. Espero que isso tenha sido esclarecedor. Agradecemos a sua presença na conferência.